Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, nada temer, nada temer, nada temer, tudo é possível, somente crer. Êxodo 20:17 está escrito: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Senhor, nosso Deus, temos cantado somente crer. Temos lido porção da tua palavra. Pedimos que o Senhor ajude-nos mais uma vez e nos abençoe. Que possamos ter um bom tempo na tua presença nesta hora. E que a presença de cada um dos nossos irmãos e irmãs, homens, mulheres e crianças, jovens, que todos nesta hora, em um só sentido, em uma só fé, possa alcançar do Senhor a bênção necessária para enfrentar o desafio deste tempo, este tempo tão tremendo no qual estamos vivendo. Neste tempo tão chuvoso, pedimos que a chuva de ensinamento caia também aqui, nos nossos corações, e que o nosso entendimento seja renovado mais uma vez. No nome amoroso de Jesus, teu Filho, oramos e te pedimos. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Podeis sentar? Espero que vocês estejam bem descansados, porque eu pensava em encerrar, antes da viagem, o tema sobre os 10 mandamentos do casamento. Porém, não sei se daremos conta de encerrarmos ou na volta teremos ainda mais um culto para isto. E este é o culto de número 22 dessa série, 22 cultos. E nós temos tomado Êxodo 20, versículo 17, não cobiçarás, e trataremos então com o 10º e último mandamento da lei de Deus. Para começar o nosso estudo deste 10º mandamento, eu gostaria de fazer esta pergunta: o que será que significa isto? Cobiçar. O que será que isto significa? Quando é dito para nós não cobiçar, ou não cobiçarás, o que quer dizer? O que Deus está dizendo em sua palavra? Porque Ele exigiu isso do povo de Israel. Pois bem, a palavra usada aqui nesta parte é uma palavra hebraica, como foi escrito desta forma, não é? Aquelas duas palavras nós estudamos nos cultos anteriores, sobre o não adulterarás, ou não dirás falso testemunho. Nós estudamos aquela palavra. Mas no 10º mandamento, não cobiçarás, a palavra hebraica é shamad. Shamad. As letras são K-H-A-W. Separação M-A-D. Se fosse para pronunciar na nossa língua, seria shamad. É a palavra hebraica para não cobiçarás. E ela simplesmente significa desejar, cobiçar ou conseguir satisfação em, quer dizer, em alguma coisa. Isto é o significado desta palavra. A palavra hebraica não é tão explícita, não dá muito significado, mas a palavra grega, correspondente a esta mesma palavra hebraica, ela nos mostra então uma série de resultados
E aí você pode ter, vamos dizer assim, ferramenta para trabalhar e entender o seu dia a dia, o que você passa com isto, o que pode estar acontecendo com a sua vida. Então nós vamos ver isto nas Escrituras, onde está a mesma palavra que foi usada no hebraico para não cobiçarás, mas desta feita agora no grego, a palavra grega, para entendermos melhor o que significa o 10º mandamento da lei de Deus. Se você está aí com a sua Bíblia, nós poderíamos abrir em Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7 e o versículo 7. A carta de Paulo aos Romanos está logo depois do livro de Atos. Romanos, capítulo 7 e o versículo 7 ao 8º. Está escrito assim: que diremos, pois? Não é? O que falar a respeito disso? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Veja que aqui tem agora a mesma palavra. Porém lá foi escrito na língua dos hebreus, mas aqui foi escrito no grego. Então, quando você pega a palavra aqui escrita no grego, você vai ver agora o significado dela. Versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim, quer dizer, trabalhou em mim, realizou em mim, toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Bem, esta palavra agora que foi usada, que Paulo usou, é uma palavra grega que, quando você olha a forma da escrita dela, é totalmente diferente da outra. Aqui nós temos epitomeu. E é feita de duas palavras, epi, significando em frente de. Em frente de. E a palavra tumos, significando paixão. E ira seguido de agitação. E em pouco tempo, acalmando de novo. Esta é a palavra grega que Paulo usou quando ele escreveu esta parte, falando sobre não cobiçarás. No grego ali são duas palavras juntas, e o significado é isto: paixão e ira, seguido de agitação e em seguida acalmando de novo. Observe bem isto. Quando você junta a palavra epitomeu, significando desejar, cobiçar, ansiar por, querer, ansiar ou dirigir-se a uma coisa, ter o desejo por, sentir saudade de, desejar, cobiçar após, cobiçar aqueles que procuram coisas proibidas. Todos estes são a designação da palavra usada por Paulo. Enquanto a palavra hebraica apenas traz para nós duas coisas, que é desejar, cobiçar, três. Desejar, cobiçar, conseguir satisfação em. Quando Paulo usou a mesma palavra, porém no grego ela significa desejar, cobiçar, ansiar por, querer, ansiar ou dirigir-se a uma coisa, ter o desejo por, sentir saudades de, desejar, cobiçar após, cobiçar ou aqueles que procuram coisas proibidas. Em outras palavras, não é? Resumindo tudo isso, é a exagerada afeição por alguma coisa que não pertence a você. Simples isso, resume tudo nisso. Tanto a palavra hebraica como a palavra grega correspondente ao não cobiçarás, resumiríamos apenas nisso. Exagerada afeição por alguma coisa que não pertence a você, não é teu, não é tua. Agora você vai ver que Paulo nos alerta que essa afeição exagerada, ela tem o poder de nos levar, ela tem o poder de levar você até mesmo contra o seu melhor juízo. Mesmo você estando na sua melhor fase, num bom estado, no seu juízo perfeito. Mas essa afeição exagerada pode te tirar de letra, te tirar de tempo. E aí,
ele nos ordena a procurar deixar isto de lado, a controlar isto. Vamos mais adiante na Epístola aos Colossenses. Aos Colossenses, capítulo 3 e o versículo 4. Colossenses, que está lá na frente nas outras cartas, depois de Coríntios, depois de Gálatas, Efésios, não é? Então você tem Tessalonicenses, aliás, antes de Tessalonicenses você tem Colossenses. Capítulo 3, versículo 4, diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada. Está assim na sua Bíblia, desordenado, ou tem outro nome? Apetite desordenado, porque está falando de... essa tradução ainda está mais clara, se trata de apetite, porque é algo que você procura saciar de qualquer forma, porém a comida não é tua, nem o prato sequer é teu. Vê? É uma afeição desordenada. A vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então agora Paulo pega esta palavra e mostra ela como uma afeição desordenada, ou um apetite desenfreado, alguma coisa assim. Bem, Webster diz que a palavra cobiçar, ou a palavra cobiça, significa desejar ardentemente alguma coisa que a outra pessoa tem. Desejar com inveja. Desejar com inveja. Bem, e a palavra é um sinônimo para avareza. Do mesmo jeito, quando falamos sobre não dirás falso testemunho, aquilo nos leva também para aquelas pessoas que são egoístas. E todas essas palavras se entrelaçam. Desejar ardentemente alguma coisa que outro tem. Desejar com inveja. E um outro sinônimo é avareza. E ainda com uma outra designação aqui: ambição, mesquinharia, gula, avidez e ganância. Tudo isso está entrelaçado. Então uma pessoa que cobiça, é uma pessoa insaciável. Ela não está satisfeita com a comida do prato. Fica olhando sempre para o prato do vizinho, querendo catar o pedaço de carne do colega. É assim. Cobiça é uma pessoa que tem um desejo insaciável. O pior é isso, que nunca está saciada, nunca está satisfeita. Quanto mais tem, mais deseja ter. Não foi assim com Davi? Ele não tinha 500, não lhe era permitido 500 mulheres. E porque a esposa de Urias, creio que é isso, ele a desejou tanto a ponto de coabitar com ela e depois procurar matar o camarada para poder ficar com a esposa dele. Não é um apetite desenfreado? Não tem como saciar isto. E é aqui onde entra um problema muito sério na questão do casamento, porque estamos tratando desses temas para ajudar os casais. Por isso estamos falando desse tema, os 10 mandamentos do casamento. Porque casais insatisfeitos, marido insatisfeito, mulher insatisfeita, acham que o primeiro que se engraça dela, ou a primeira que lhe dá um sorriso, vai satisfazer aquilo que ele não tem, ou vai complementar o que lhe falta. E logo ele descobrirá que não há satisfação para esse tipo de coisa. Se a pessoa não for uma pessoa satisfeita consigo mesma, ela sempre estará procurando se satisfazer. E nunca encontrará satisfação, porque não há um basta para o desejo da carne. Não existe um basta. Não existe uma pessoa que diz: eu estou sossegado, eu estou satisfeito, eu não preciso de nada, não sinto mais um desejo. Não existe isso. Por isso que a Bíblia nos manda é controlar esses desejos. Ou você fará como as pessoas aí fora, vê? Que estão enquadrados naquele versículo, adúlteros e adúlteras. Porque esta é a situação do mundo, porque estamos em dias idênticos aos dias anteriores ao dilúvio, anteriores à destruição de Sodoma e Gomorra. Vê? A palavra é um sinônimo para a avareza. Uma pessoa que cobiça é uma pessoa insaciável. E Deus condena isto, como Paulo nos afirmou. Ele disse:
Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Ora, se a carne está, como dizem, pelas paredes, coloca jejum nisso aí para ver. Mortificai. Passa aí uns 3, 4 dias sem comer e sem beber. E prossiga o jejum adiante para ver. E depois é nomeada alguma coisa aqui. Paulo fala de afeição desordenada, que em outras traduções você tem apetite desenfreado, desordenado. Vê? E ele diz, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Você nota que neste versículo aqui que Paulo escreveu, ela é considerada idolatria, a avareza, que ambição, mesquinharia, gula, avidez e ganância. São outros sinônimos de avareza. Veja, isto aqui é considerado como idolatria, que é o mesmo como o adultério. O adultério e a idolatria é colocado no mesmo patamar. E você nota que, como Paulo usa a idolatria e o adultério, ou a fornicação, no mesmo exemplo daquelas coisas que precisam ser mortificadas em nossa carne, em nosso corpo. E ele diz, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Se você leu isso 2 ou 3 vezes, ou acompanhou eu repetindo isso 2 ou 3 vezes, ouça outra vez ele dizendo em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Paulo deixou claro assim, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia. Percebam uma coisa, como ele liga aqui fornicação, lascívia e avareza juntos, tudo junto. Por que será? Porque o mesmo espírito cobiçoso está no controle em ambas dessas emoções. Seja a lascívia, a fornicação, o adultério, seja o que for, é o mesmo espírito que atua ali, controlando esse tipo de emoção. Existem, meus irmãos, pecados onde a emoção controla a ação. E, se não fosse a emoção que está sendo dominada por um espírito, você não agiria daquela forma, não cometeria tal ação, não teria tal atitude, ou não faria tal escolha. Então a emoção está sendo dominada por um ser, por um espírito cobiçoso. E ele controla tudo isto: adultério, fornicação, avareza. E depois, no versículo 21, novamente, estão estas manifestações do pecado na carne. E Paulo diz assim, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Você vê onde nós estamos? No 10º mandamento, não cobiçarás. Vê? Agora, vemos que não somente aqueles que cobiçam não herdarão o reino de Deus, mas também podemos ver, como Paulo apontou, em Colossenses 3, versículo 6, ele disse, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, existem duas razões maiores do porquê nunca deveríamos cobiçar. E elas são, a primeira, a cobiça é a causa para a rejeição. Número 2, ela é a causa para a ira. Você não quer ser rejeitado por Deus e logo em seguida receber em si o castigo, receber em si o derramamento de sua ira. Veja o que você leu
em Êxodo capítulo 20, versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. A sua está com pingueira? Como é que está? A janela está batendo para lá e para cá, que já não tem nem tranca? Esqueça a do vizinho, que parece uma mansão, não é? Esqueça a mansão do vizinho. Esqueça o trabalho bom do vizinho. Esqueça a mulher do vizinho. Esqueça a filha do vizinho. Esqueça o boi do vizinho, a galinha do vizinho, as panelas do vizinho. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva. Basta o empregado do vizinho ser melhor. Já atalha lá na frente, na saída, para dizer: escuta, tu ganha quanto lá? Eu te ofereço tanto aqui. Observe, em algum momento da sua vida, se você não faz coisa semelhante, não atrás de um criado, de uma lavadeira de outra pessoa, mas existem muitas outras situações se você age assim, e cobiçando o que é dos outros. Ok, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então olha, nem a sua casa, seu cônjuge, seu empregado, seja macho ou fêmea, nem sua vaca, que é o seu meio de vida, vamos dizer assim, nem seu jumento, que é o seu meio de transporte. Naquele tempo era jumento, hoje seria seu carro. Não é? Na verdade, meus irmãos, Deus termina por dizer assim: não cobiçarás qualquer coisa que pertença ao seu próximo. Ponto final. Não é teu, não fique desejando de olho comprido. Agora lembre-se de uma coisa. Durante esse estudo inteiro, essa série que estamos falando sobre os 10 mandamentos, nós temos verificado que essas 10 leis ou regras não foram meios para ser um conjunto de faça e não faça, como se nós pudéssemos nos tornar justos por meio de fazê-los. Não, senhores. Não é como se Deus estivesse apontando uma arma para você, dizendo: olha, vem para cá, é aqui que você deve andar. Como se Deus tivesse jogado isso na nossa caminhada. Vê? Não, senhores, não é dessa forma que Deus fez. Nós temos verificado que esses 10 mandamentos são um conjunto de 10 regras para governar o nosso relacionamento com Deus e com as outras pessoas. Simples assim. E uma vez que essas regras são para o nosso bom relacionamento, nós temos tomado esses estudos para mostrar como eles podem ser aplicados dentro de um relacionamento de um homem e uma mulher que estão juntos num santo matrimônio. Lembre-se, então, estas regras não são apenas como um conjunto de leis rígidas que te obriga a fazer algo. Estas regras são para o estabelecimento e preservação de um relacionamento entre duas pessoas que estão ligadas, juntas, unidas, juntas, para partilhar uma vida, um lar, juntos, para formar uma família, juntos. E, no entanto, nós descobrimos que este 10º e último alerta da parte de Deus, esta 10ª e última regra, vai além disso e diz assim: seja muito cuidadoso para não ser desejoso do que as outras pessoas têm. Então, agora, quando você olha para aquilo que nós enumeramos, e nós fizemos então o primeiro levantamento sobre a aliança de casamento, para poder entrar na primeira regra, no primeiro mandamento da lei de Deus: tu não terás outro. Você agora, chegando no último mandamento, de número 10, o primeiro mandamento de Deus e o segundo, também começaram por nos alertar que não deveríamos ter outro diante de nós. E agora nós descobrimos a regra do ômega, apontando de volta para a regra do alfa. E o que foi estabelecido no começo: tu não terás outro, não terás outros deuses diante de mim. Tu não pode ter outra, tu não pode ter outro. Então, a última regra volta para a primeira e diz: não cobice aquilo que não é seu. Contente-se com aquilo que você tem. Não seja cobiçoso com as coisas que é do próximo. Vê?
Alfa e ômega outra vez. Mantenha seus olhos fechados de tudo que não pertence a você e seu cônjuge. Esqueça, não é seu. Cobiça, avareza. Estas coisas são estas coisas que podem destruir um casamento tão rápido, quanto o adultério e a fraude. Cobiça e avareza. Vê? Então você vai ver que você encontra-se dentro de uma perseguição. Porque quando você está dentro destes parâmetros que nós temos falado aqui, você está sendo perseguido por atrações incontroláveis. E que você não é mais nenhum inocente, porque você conhece o que Deus exige em sua palavra, para não saber o que está acontecendo com você. Porque será que você com a aliança no dedo, aí é que as mulheres caem em cima, como dizem? Porque a aliança no dedo é um status, e elas dizem, se esse camarada tem uma esposa, ou se essa mulher tem um marido, então é uma boa pessoa. Não é um qualquer, não é um jogado, não está jogado às traças. Então elas acham que compensam investir nisso, ou investir naquela mulher. Vê? É assim que acontece. Pois bem, entenda que esta questão, que esta forma perseguindo atrações incontroláveis, isso daria já um sermão, viu? Só com esse título. Também significa tara, e paixões extremas. Paixões extremas. Eu queria ler algo para vocês, vou ler algo para vocês aqui, que o irmão Branham pregou no sermão Fé é a nossa vitória. No parágrafo do 8 ao 14. Então, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Calma, fiquem quietos, vamos ouvir o irmão Branham nesses 7 parágrafos aqui. No sermão Fé é a nossa vitória. Como é um sermão que não temos traduzido ainda, então vamos ficar bem atentos para ouvir essas coisas pela primeira vez, não é mesmo? Agora, existem tantas pessoas que não parecem ter qualquer tipo de um propósito na vida, especialmente neste dia em que agora vivemos. As pessoas simplesmente parecem pensar que tudo que elas têm que fazer é continuar com alguém mais, com os modelos do mundo, com as seduções que o mundo lhes tem dado. Só como isto, se você vai à escola e algumas das mocinhas usam um certo pequeno vestido ou roupa, ou seja o que for que você chamaria isso, toda a ambição que o resto da escola tem é de se modelar segundo aquela moça. Por que será que toda a escola fica de olho naquela moça que está com aquele modelito novo? Porque naquele modelito novo não tem ali somente uma beleza, tem ali uma unção. E a prostituta que bolou aquele modelito, ela foi levantada para isso. E aquele homossexual, o pederasta que fez aquele modelito, porque essas modas são eles que criam. E é por isso que rapidamente isso tem um impacto tremendo no mundo. Porque às vezes a pessoa diz, eu não gosto disso. Mas, no entanto, estão debaixo das leis criadas por eles. E é justamente por esse motivo que isto é como um rastilho de pólvora. Isto queima, que é uma beleza. Isto vai longe. E isto atrai a atenção. Não é pela roupa, não é pelo tecido, não é por nada. É a unção que está por trás daquilo. A ponto de aquilo se tornar um objeto de cobiça, uma atração desenfreada. Se torna uma tara. Daí a pouco todos têm. E quando um diz, todo mundo está tendo, eu vou atrás de uma novidade agora. Que já não é mais novidade aquilo. Porque a pessoa está desejosa de ser o primeiro a apresentar aquela idiotice adiante, a ser o arauto daquilo, a ser o transmissor daquilo, daquela doença, daquele vírus. Porque isso não é diferente da AIDS. Um mata no físico, o outro mata no espírito. Isso junta tudo, dá um bolo só. Vamos continuar aqui com o Brando, que eu achava que eu não ia comentar nada aqui. Ok. E ele diz, bem, o resto da escola tem de se moldar segundo aquela moça. Alguma das mulheres veem na televisão alguma determinada senhora sair e vestida numa certa moda. Bem,
Essa é a sua ambição, que é se vestir e agir assim. E isso parece ser simplesmente quase que o limite da ambição americana, que é conseguir um novo trabalho, ou conseguir um aumento em seu salário, conseguir uma televisão ou um novo carro. Permita-me dizer isto. Aquelas coisas que podem estar tudo bem, mas existem ambições mais elevadas na vida humana do que aquelas coisas. E os cristãos deveriam estabelecer sua afeição nas ambições mais elevadas. Sua ambição deveria ser num nível mais elevado do que nas coisas desta vida. Estas coisas são como ciscos e minhocas que só pode atrair galinha, nos galinheiros aqui de baixo, no chiqueiro aqui do mundo. Mas se você tem natureza de águia, sua aspiração deve ser por coisas mais elevadas. Observe, eu acho que satisfaria a todos nós sentarmos e nos perguntarmos por que estamos aqui, em primeiro lugar, e quem alguma vez foi bom bastante para nos trazer aqui. E deveríamos considerar isto e perguntar-lhe o que ele queria que nós fizéssemos, o propósito de nossa vinda para cumprir, o que ele tem proposto para nós. Mas nós parecemos estar simplesmente desejando prosseguir com o mundo, sem estarmos preocupados com o propósito de Deus para conosco, vê? Parece que estamos mais preocupados em seguir adiante com o mundo. Agora, a Bíblia disse que poderíamos vencer o mundo. E como fazemos isto? Não prosseguindo com os modelos do mundo. Mas a Bíblia disse que a fé é a vitória que vence o mundo. Amém? Agora, se fé é a vitória que vence o mundo, o que é fé? Fé é revelação, não é? Como você adquire esta fé? Como você adquire essa revelação se não for ouvindo a palavra de Deus? Se você nunca ouve que isto é errado, como você vai prender isso em você e dizer, não, isto é errado, eu não vou praticar isso, eu não vou fazer isto? Vê para que é a fé? Para que é a revelação? Você tem que ouvir, você tem que apanhar nessas horas. Ou você não adquirirá esta fé para vencer essas coisas. Continuando com o irmão Branco. Isso me lembra de um tempo em que eu não gosto de dizer esta palavra, mas ele era apenas um vagabundo que veio à porta e ele disse, você poderia me dar um sanduíche? Eu disse, certamente, passe, entre. E ao invés de fazer o sanduíche, eu pensei que eu lhe prepararia algo para comer. Se tivéssemos a mesma capacidade do irmão Brandon, não é, de tratar com as pessoas, hein? Se eu pede um sanduíche, eu já faço a careta. O camarada pediu um sanduíche, o irmão Brandon disse, sabe uma coisa, eu vou preparar alguma coisa para ele comer. Vê? E eu lhe preparei só aproximadamente o que eu podia em volta do local. Ele se assentou para comer. E enquanto ele estava comendo, eu pensei em conversar com ele, vendo que ele era um viajante. E eu disse, de onde você veio? Ele simplesmente encolheu os seus ombros um pouco e disse, de lugar nenhum. Quer dizer, estou só seguindo aí a onda. É assim que muita gente está. E crente que está nessa situação é complicado, viu? Que não sabe qual é o propósito em sua vida para o que Deus lhe chamou. Qual é seu papel na sociedade, no trabalho, na casa, na família, né? No quarto. Qual é o meu papel como homem, como mulher? Vê? Lugar nenhum. Eu disse, então para onde você está indo? Ele parou de comer, olhou para mim e disse, a lugar nenhum. Ele olhou em volta, engoliu um grande pedaço. E ele disse, Senhor, simplesmente onde o meu chapéu está descansando, aí é onde eu descanso. Eu disse, eu vejo. Eu disse, há quanto tempo você vem fazendo isto? Ele disse, há uns 20 anos ou mais, sem ambições, para melhorar a si próprio. Vê o que o irmão Brandon está dizendo? Essa pessoa não tinha uma ambição para melhorar a si mesmo. Agora, isso é somente a respeito da atitude das pessoas. É exatamente o que eu chamo barcos de pesca flutuantes. E as pessoas que se unem à igreja são aproximadamente a mesma coisa. Tenho frequentemente pensado nos flutuantes, madeiras flutuantes. Uma madeira flutuante, ela simplesmente se pendura em qualquer tipo de lixo. É exatamente assim a respeito do modo
que os flutuadores fazem na igreja ou em qualquer lugar. Agora você toma um rio, como o rio da vida, e farto de madeira flutuante, pendurando-se em toda pilha de lixo, e todavia aparece o barco feito de madeira também. Mas se você nota, a madeira é feita e modelada por um mestre que tem construído o barco. Então toda madeira que compõe o barco tem um propósito nela. E por isso ela não apenas fica como flutuante, ela tem um destino. Vê? Diferente de pedaço de pau que de alguma forma pegou a correnteza e está só sendo levado junto com todo quanto é lixo. Ele está falando de pessoas aqui. Veja. Bem, somos feitos da mesma coisa. Só depende de como suas ambições correm. Você está desejando deixar o mestre artesão fazer algo por você? Aquilo que ele podia usar, e aquilo que ele podia controlar, e aquilo que ele podia mover. Se esta determinada pequena embarcação, que tem sido feita diferente, sido trabalhada pela mão do mestre, alguma vez se enterrasse dentro de algumas campinas, ao longo de águas rasas, há uma força por trás dele. Um pequeno barco que o mestre pode girar e puxá-lo para fora, para as águas profundas novamente. Deus quer moldar e fazer de nós o que Ele quer que sejamos. Mas como podemos fazer isto? Ou como pode Deus fazer isto quando nem sequer nos posicionamos ainda por Ele para fazer isto? Queremos ser nossos próprios mestres. Queremos pensar nossa própria maneira de pensar. E muitas pessoas entram na igreja e se unem à igreja e põem o seu nome no livro e nem sequer consideram o que essa igreja crê. Ou examina como essa igreja, como eles pregam a palavra de Deus. Ou se eles se posicionam pelo evangelho completo ou não. Ou só colhe uma porção e acrescenta um credo flutuando, movimentando-se e nunca ser capaz de somar qualquer coisa. Mas permita-me dizer algo a você. Esta noite, você dentro e fora deste edifício, você acabará em um destino, um dia desses, que será no vale da sombra da morte. Eu aconselharia você a, nesta hora, se preparar para encontrar a Deus, que terá que se encontrar com você naquela hora. Ou você encontrará Ele como uma obra-prima em que Ele tem trabalhado, ou como um pedaço de madeira flutuante para ir ao seu destino final, que é fogo, você sabe, não é? Então, não use você esta vida só para vagar em volta e flutuar em volta e receber um trabalho melhor, e vestir-se melhor, e conseguir uma nova televisão, ou um carro melhor. A vida significa mais do que isto. Não tente usar isto só para dizer, bem, se o resto deles se une à igreja, eu também me unirei. Quando você se une à igreja, você deveria primeiro pesquisar e descobrir pelo que aquela igreja se posiciona. Ela é só meramente um lugar em que o povo se ajunta para companheirismo, ou ela é um lugar que prega a palavra do Deus vivo e se posiciona por cada princípio pelo qual Jesus morreu. Você deveria fazer isto. Não somente flutue dentro e vá com a maré, porque entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho, que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Temos que ter um propósito por algo. Agora, isto não era assim nos dias passados, ou neste dia, que quando o homem vem a Deus, ele tinha um propósito ao fazer isto. Se seu propósito é somente vagar com aquela congregação, ou é olhar em direção a Deus? Qual é seu propósito? Vê? E compreender o linguajar do profeta? Vamos ver o que o irmão Brana acabou de ler aqui e entender melhor lendo também as palavras de Paulo. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, que está depois de Atos e antes de Coríntios. Romanos capítulo 13 e o versículo 1. Vamos ver como está aqui. Glória a Deus. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores. Romanos 13.
Porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. Eu não sei se você, na sua tradução aí, tem potestade ou poderes. Autoridade. Obrigado. Não é? Porque potestade fica parecendo tempestade, né? Tempestade. Mas está tratando de autoridade aqui. Autoridade, poderes. Aquele que exerce autoridade, que exerce determinado poder. Bem, por isso quem resiste à potestade, quer dizer, à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Você sabe que durante essa trajetória nossa, nesta série sobre os 10 mandamentos, nós falamos sobre filhos, falamos sobre os pais, falamos sobre empregado e patrão, não é? E vemos os filhos que não obedecem aos pais, que não atendem o conselho dos pais, o que se pode esperar disso e assim sucessivamente. Porque aqui está mostrando a mesma coisa, estamos apenas prosseguindo. Porque os que resistem, não é? E os que resistem trarão sobre si a condenação, sobre si mesmo. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. É assim, viu? Por que você tem medo, juiz? Você anda pela rua com medo de polícia? Hã? Policial. Meu Deus, deixa eu correr por aqui, deixa eu me esconder. Criança às vezes tem isso, né? Tem medo de policial? Porque é dito para ele que eles batem bandido, e aí eles não sabem qual é a diferença de um bandido para uma pessoa boa. Então eles têm medo de policial, porque eles não sabem a diferença de um bandido para uma pessoa que anda dentro da lei. Mais uma vez, se você toma conhecimento do qual é o trabalho policial, quando você vê uma viatura, você fica feliz, que bom, olha que coisa boa, isso pelo menos coíbe, né? Coíbe o crime, pelo menos espanta um pouquinho, se eles não estiverem ali para recolher a propina, né? Que muitas vezes isso acontece. Mas por que você vai ter medo de um policial, se você anda de acordo com a lei? É o que Paulo está dizendo. Os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Agora eu estou lendo o linguajar que vocês têm na Bíblia aí, né? Queres, pois, tu não temer a potestade? Então faz assim, olha. Olha o conselho de Paulo. Faze o bem. Pronto. Ande direito. Ande direito, faça o bem. E terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme. Porque aí você deve, não é isso? Você é como devedor. Então, aí vai o problema. Teme, pois não traz debalde a espada, porque é o ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, não é com medo de ser castigado não, mas também pela consciência. Por esta razão também, pagais tributos, viu? E os nossos impostos atrasados, como é que fica? Aí reclamamos do buraco na prefeitura, reclamamos do caminhão do lixo que não passou. Reclamamos do caminhão do lixo que não passou no dia certo. Da greve do lixeiro, deixou a cidade uma doideira. Dos buracos que não se tapa. E assim sucessivamente. Mas e o tributo? Eles não estão fazendo a parte deles. Por que você reclama? Se a sua parte não está sendo feita, se não estamos fazendo da forma que é dito pela lei. Veja, isso nos aperta de tal forma que você diz, meu Deus, tenha misericórdia, me ajude. Me ajude. Que eu cobice menos aquilo que não é meu. E cumpra com as minhas obrigações mais um pouco. Cumpra com os meus deveres, mais um pouco. Vê? Observe. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, olha, eu nem lembrava, eu nem sabia que ia falar mesmo na palavra, né? Acabei de falar. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor.
A quem honra, honra. Então aí abrange tudo. Ora, se você tem o seu marido como o cabeça, aprendemos o quanto você deve honrá-lo, reverenciá-lo. E a esposa, como você a tem, é como capaz, como um tapete, ou como alguém que foi colocado a teu lado para te ajudar. Para te ajudar. Para cuidar de você. Para quando você quer dar uma de entendido, de homem, de macho, mas faz cada doideira que se não fosse a mulher para dizer, rapaz, cuidado, vai te dar mal. Ela é digna de ser honrada, de honra, de respeito. E o amor que há entre os dois deve nos causar um temor reverencial, inclusive. Temor reverencial. Porque não serviremos a Deus se não estivermos servindo bem ao nosso cônjuge. Tanto que, eu não vou entrar em detalhe agora para não sair aqui, senão eu vou deixar para 3 cultos para frente, quando eu queria encerrar isso aqui era hoje. Portanto, dai a cada um o que deveis. Veja. Se é a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com quem vos amei uns aos outros. Porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Amém. Então, se fosse para agora, nesse instante, encerrarmos a série, não falar mais nenhuma palavra, estaria num ponto muito bom. Porque estamos tratando dos 10 mandamentos da lei de Deus. E aplicando isso dentro do relacionamento familiar. E agora você vê que todas as formas de quebrar, quando você rompe a aliança de casamento, quando você coloca outra pessoa diante da outra, quando você não renuncia a si mesmo, quando você quebra todas as regras, quando você torna o casamento em vão, a outra pessoa não tem tanta validade, quando você não se lembra mais, quando você já não tem mais um tempo junto, que poderíamos passar por tudo isso de novo. Não é? Então você sabe, por que se cobrou essas regras? Amor. Está faltando ali. Uma pitadinha. Às vezes o tempero. Qual o segredo do teu tempero? Qual é o segredo dessa carne? Como é que você consegue fazer isto? É a pitadinha certa, viu? É a pitadinha certa. De sal, do cominho, do orégano, sei lá o que tanto que eles inventam. Né? Às vezes eu pego só a carne e jogo ali, já mexo para lá e para cá. Depois é que eu coloco sal na hora de comer. Não pense mais nisso, viu? Esquece, apaga isso. Então veja isso aqui. Então significa que quando isto é rompido e quebrado, está faltando amor. E aqui está dizendo que se você ama a Deus, então você estará cumprindo os mandamentos. Você cumpre os mandamentos. Se você ama seu cônjuge, você então procurará cumprir essas 10 regras básicas dentro do casamento, dentro do relacionamento. Veja que coisa perfeita. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito. Aí ele volta outra vez para os mandamentos, veja. Não adulterarás, não matarás, estou lendo a Bíblia, as cartas de Paulo. Não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há, porque na pregação a gente esquece um pouco, e é assim que Paulo fez. E se há algum outro mandamento, claro que tem, né, Paulo? Claro, ele citou apenas o quê? Deixa eu ver aqui. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Ele citou 5. Não é? Na hora passou pela cabeça o resto. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amém? Isso é muito bonito. O amor não faz mal ao próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Está já chegando, viu? A noite está já rompendo, o dia está já amanhecendo. E olha aqui, é a continuação. Oh glória, eu estou adiantando as palavras de Paulo. A noite é passada, vê? Eu não tinha lido isto aqui. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Amém? Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas.
levou outra vez para não cobiçarás, não é? Contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne e suas concupiscências. Amém. Revista-se de Cristo e essas outras preocupações vai embora. Você diz, não desejo mais aquilo saiu de mim. Que glória, que coisa é essa? Pois bem, no sermão Somente Uma Vez Mais, Senhor, parágrafo 130, o profeta disse, Sansão parou pensando nestas grandes vitórias. Vamos olhar para trás e ver as grandes vitórias dos primeiros pentecostais. Você não tem que olhar exatamente atrás há 200 anos. Somente olhe de volta há uns 50 anos. E lembre-se, a Igreja Católica Romana foi a primeira igreja pentecostal. E eles dizem que a igreja foi nascida. E a Igreja Romana nasceu em Niceia, Roma. A primeira igreja começou em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Uma vítima de todos os erros. Então, quando ele entendeu onde ele estava parado, quando ele entendeu o que aconteceria, como eu disse, eu posso nunca ver você novamente, eu não sei. Esta pode ser a minha última mensagem para você. Eu posso, se o Senhor permitir, eu voltarei no ano que vem e todos nós estaremos aqui. Alguns de nós partirão. E toda vez eu devo falar como se essa fosse a nossa última vez, porque ela é. Para alguns de nós, essa pode ser a minha última vez. Que condição ela é? Um erro. E se nós somente parássemos, como Sansão parou, e pensássemos só um momento porque estamos supostos a ser pela Bíblia de Deus, não uma coisa enorme, não bem sucedido, perseguindo atrações incontroláveis, mas um humilde, reverente, pequeno grupo de pessoas cheias do Espírito Santo, sem brilho, incandescência. Hollywood brilha. O Evangelho incandesce, vê? Queremos alguma coisa brilhante. As maiores igrejas que já tivemos, nós seríamos mais ricos se ficássemos abaixo no vale, no armazém, e teríamos o Espírito de Deus de volta a nós. Isso mesmo. Observe. Quando ele ficou de pé lá e entendeu, e seu cabelo havia estado crescido de novo, mas ele não podia ser efetivo, porque ele não tinha nenhum olho. E ele chamou, clamou e disse, Senhor, vinga os meus olhos. Eles tiraram os meus olhos. Eles são, hoje eu posso dizer, os credos. Eles me enviaram a um seminário, e o chamado que estava em meu coração do Deus vivo, eles perfuraram tudo fora de mim, dizendo, aquelas coisas foram para outra era. Senhor, vingue meus olhos. O que Sansão estava pensando? Havia uma possibilidade. Talvez. Jeová é cheio de amor. Isto pode ser possível, que ele me ouviria. Eu rogo para que eu possa conseguir Sansão para acordar. E para isso, nesta noite, existe uma possibilidade. Ele é cheio de amor, perdoando a iniquidade de seu povo, de geração em geração, mostrando misericórdia a milhares que o amam e guardam seus mandamentos. Há uma possibilidade. Sansão pensou, se eu somente conseguisse vingar os meus olhos, eu não posso mais ver aquelas coisas. Elas não podem acontecer. Não podemos ver o grande Espírito Santo em nossas grandes organizações se movendo, como isto fez no princípio. Está terminado. Veja, isso não está aí. Está cego e não sabe. Jesus disse que seria dessa maneira. Esta era da igreja de Laodiceia. Rico, dizem, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabe que és nu, cego, miserável e pobre, e não sabes? Veja, não sabe. Bem, nós tivemos um slogan, em 1944, 1 milhão mais. Uma determinada organização, e embora os ministérios dos grandes homens, eles tiveram 1 milhão mais do que membros. Só isso mesmo. Ele sabia que havia uma possibilidade, mas a coisa disto hoje é, o povo não parece vir à consciência de que existe uma possibilidade. Eles estão satisfeitos de irem direto para baixo no antigo caminho de onde eles estão indo. Veja, não faça isto. Creia em Deus, tenha fé nele. Agora eles dizem, nós permaneceremos. Isto mesmo, nós batemos palmas e nós gritamos. Mas vocês todos velejam e sem âncora. Vê? Como você pode bater palmas e gritar e negar a palavra sendo a verdade? Como você pode bater palmas e gritar
e o Espírito Santo caminhar em meio a vocês, e depois vocês dizem, isto é uma telepatia, isto é alguma outra coisa, isso simplesmente não tem valor. Vê, temos grandes ajuntamentos, mas apenas brilho, mundanamente enfeitado, grandes reuniões, e o que conseguimos? Mais membros. A igreja pentecostal, há 3 anos atrás, colocou mais membros dentro dela do que todas as demais igrejas colocaram juntas. Isto estava no Nosso Visitante de Domingo. O Jornal Católico dizia, Nosso Visitante de Domingo. E disse que tinha 1 milhão de convertidos ao catolicismo naquele ano. E disse que os pentecostais tinham 1.500.000. Sim, Senhor. Todos os tipos de escolaridades, homens aprenderam a falar nas escolas e dizer seus discursos intelectuais, atores de Hollywood, perdoe a expressão, pregando para um bando de assim chamados netos pentecostais. Deus não possui netos, nenhum. Eles entram. O velho pai e mãe pentecostal, sob uma experiência, trouxeram você para dentro. E você apenas entrou na igreja, sentou-se aí e automaticamente você era um pentecostal? Ele não tem netos. Ele tem somente filhos e filhas. Não há netos. Você tem que pagar o mesmo preço e receber o mesmo Espírito Santo que eles receberam. Que as pessoas se enganam com os filhos. Ou com os filhos de crente. Acham que eles são crentes ou têm que ser crente. A menos que eles passem pela mesma experiência. Ou se não, apenas se acostumar a ir para a igreja. E a obedecer pai e mãe porque eram menores de idade. Apenas isso. Veja. Você tem que pagar o preço. Vê? O mesmo preço e receber o mesmo Espírito Santo que eles receberam. Você tem que ser um filho e filha, não um neto e uma neta. Ele não é um velho avô caduco, frágil e que deixa suas crianças ficarem perto com qualquer coisa e dizendo bendito o seu pequeno coração. Não, ele é Deus, o eterno, ele mesmo, e ele só tem filhos e filhas. Então eu creio que é o amor pelas coisas que divide os lares mais do que qualquer outra coisa nesta era de Laodiceia, nesses últimos dias. Vamos estabelecer isto aqui, nesta última sessão, vamos dizer assim. O que mais divide os lares hoje é o amor pelas coisas. Pelas coisas que não é do cônjuge. Por aquilo que se pode alcançar lá fora. Bem, ele tem que ter seus brinquedos de criança. Eu não posso gastar com ela porque eu tenho que ter meus brinquedos. Eu tenho que me satisfazer. Se é automóvel de motor envenenado, né, turbinado, as molas rebaixadas, novos pneus para competir. E ela não é o melhor, não pode estar em primeiro lugar. Ela tem que ter seus apetrechos também. Aquela coisa que eles usam, não é? Que elas usam. Ela tem que ter seus sapatos e bolsas e outras coisas para competir com as outras. A preocupação não está em agradá-lo, mas em como as outras vai ver, vai notar e vai comentar. E o que dirão se isso não estiver combinando. Não é? E ambos são tão materialistas que eles nunca conseguem ser felizes, nunca estão satisfeitos. Aqui tem uma expressão. Ela tem que ter os seus gotes e gotas. Que é uma expressão como uma gíria, como te peguei ou te enganei. Porque na verdade demonstra sempre ser uma coisa que não é. Referindo-se a certos cosméticos, a certas peças de vestuários, tá certo? Vestuários, a certas lingerie e essas coisas. Elas têm que ter isto para disputar. Eu digo a você que o que essa nação precisa é de uma boa depressão à moda antiga, onde você apreciará um bolinho de pão e uma lata de feijão. O que o Brasil está precisando, com tanto consumismo, o que o Brasil está precisando para as pessoas se tornarem mais conscientes, é de outra depressão como naquele tempo, com inflação a 1.000 por hora, né, a 180 e tanto por mês, quando era racionado o leite, o arroz, o feijão, e você ia no supermercado e as prateleiras estavam praticamente vazias, e você então tinha que fazer fila para comprar o leite para a sua criança. Aí sim, se contentaria com alguma coisa. E iremos obter isto. Vamos ver isto acontecer.
Não pense que porque você crê no irmão Branham como profeta, você está imune a isto. Que as pessoas achou da mensagem, glória a Deus, só vai acontecer o que é ruim com o mundo. Está aqui, o sermão do irmão Oliveira com o título O Aperto. E ele pregou isso, meu amigo, em 18 de maio de 86. Você vai encontrar algo assim, você vai se encontrar com isso. Daniel era um profeta, e ainda assim ele foi jogado na cova dos leões. Os 3 hebreus eram tementes a Deus e estavam servindo a mensagem do dia, mas foram jogados na fornalha ardente. Paulo foi decapitado, Pedro foi pendurado de cabeça para baixo, Tiago foi cortado o seu pescoço, e assim muitos deles. E você? O que estará precisando para se comportar, vamos dizer assim, como alguém que está satisfeito com aquilo que Deus tem te dado, com aquilo que Deus tem te apresentado, com aquilo que Deus tem suprido você? No sermão, Identificados com Cristo, parágrafo 78, o irmão Branham disse: se identifique com alguma rainha do cinema e veja onde você estará. Se identifique com algum cowboy ou algum adolescente e veja onde você estará. Mas eu te desafio nesta noite, se identifique com Jesus Cristo em sua morte e em sua ressurreição. E veja onde você estará na ressurreição. Pois se com ele sofremos, com ele reinaremos. Deus nos tem dado a promessa: todo o meu desejo é ser como ele. Toma-me, ó Senhor, e molde-me outra vez. E como profeta que desceu até a casa do oleiro, quebra-me e molda-me outra vez. No Antigo Testamento, quando o homem queria se identificar na casa de Deus, ele tomava a coisa mais inocente que ele podia encontrar, um cordeiro. E ele sabia que o cordeiro estava livre do pecado, porque ele não conhecia o pecado. E ele ia, tomava o cordeiro, colocava sua mão sobre sua cabeça, confessava o seu pecado e pela fé ele transferia os seus pecados para o cordeiro e a inocência do cordeiro voltava a ele. E então o cordeiro morria porque era um pecador. Vê? E o homem vivia através de um ato de fé, obedecendo o que Deus disse. Mas o que fazia ele? Ele saía diretamente do templo com o mesmo desejo que tinha quando ele entrou. Porque quando aquela célula sanguínea era rompida, sendo que a vida começa em uma célula sanguínea, e quando aquela célula sanguínea era rompida, a vida do cordeiro não coincidia com a vida humana, porque era vida animal. O homem saía com o mesmo desejo que ele tinha, portanto ele cometia pecados continuamente, o tempo todo outra vez. Mas chegou o tempo, quando Deus nos fez um exemplo. E ele nos deu o Salvador Jesus, aliás, o Senhor Jesus. E quando um pecador coloca suas mãos sobre sua preciosa cabeça e confessa seus pecados, e seus pecados são transformados ou transferidos do pecador para Jesus, e a inocência de Jesus é transferida pelo Espírito Santo de volta àquela pessoa, ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. É aí onde o desejo está identificado. Amém. A Bíblia diz: nenhum pecado conheceu ele, foi feito pecado por nós. A razão pela qual ele sofreu foi pelos nossos pecados. Não é mais do que correto, não é mais do que nosso dever olharmos para estas coisas e vermos que estes desejos que temos, que Deus coloca em nós, para criar em nós, para nos fazer desejar ser como ele. Amém. Bem, mais outra citação. A era da igreja de Esmirna, no capítulo 4, o irmão Branham disse: porque ele fica assistindo. A razão de encontrarmos em Romanos 8, versículo 17 a 18, e se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A menos que soframos com ele, não podemos reinar com ele. Você tem que sofrer para reinar. A razão para isto é que o caráter simplesmente nunca é formado sem um sofrimento. Caráter é uma vitória, não um dom. Um homem sem caráter não pode reinar, porque o poder sem caráter é satânico. Mas o poder com caráter é apto para governar. E desde que ele esteja compartilhemos mesmo de seu trono, na mesma base como ele venceu e se assentou no trono de seu pai. Então temos que vencer para nos assentarmos com ele.
E nosso leve e momentâneo sofrimento, pelo qual temos de passar agora, não é digno de ser comparado com a tremenda glória que será revelada em nós quando Ele vier. Ó, que tesouro! Estão reservados para aqueles que estão prontos a entrar em seu reino através de muitas tribulações. Este é o problema com o povo hoje. Eles não querem sofrer, e sem sofrimento você nunca desenvolverá qualquer caráter. Bem, vamos levar isso para o casamento rapidinho, para não esquecermos do tema. As pessoas não querem sofrer, e o amor é sofredor. E aprendemos no culto anterior, aqui, que por que o amor é sofredor? O que acontece com você? O que você faz quando você ama e o amor é sofredor? Você suporta, engole sapo, e não são poucos. Aguenta calado. Você tolera a outra pessoa, porque você ama. E você não ama porque a outra pessoa te ama. Você a ama porque a ama. Só isso. Não é a questão de coça minhas costas que eu coço as tuas. Seja bom comigo que eu serei agradável. Me trate bem que aí terá festinha. Vê? Você ama porque você ama. E se o outro, o outro cônjuge, não importa, se aproveitar disso, esta pessoa possa ser que adquira de forma egoísta o que quer de você nesta vida. Mas essa pessoa estará diante de uma situação muito séria quando encarar o Deus Todo-Poderoso. E todas estas pequeninas questões que parecem que não têm importância, será apresentada como uma soma infinita, sem tamanho, naquele grande dia. Você ainda não sabe o que destrói? O que você ainda não sabe que você destrói os seus filhos, suas filhas, ao dar a ele tudo que você não tinha na época. Eu não tinha isso, então eu quero que meus filhos tenham. Não, eu não tive isso no meu tempo, nós não tínhamos condições, mas agora eu tenho condição, eu vou dar para ele. O certo é, meu amigo, não aprendemos ainda que você não pode comprar o amor de um filho ou o favor dele. Não é enchendo seus quartos de bens, não é deixando eles bem à vontade nos seus quartos. Meninos e meninas, com aquilo que podem ter juntos na sala, você diz, não, pode ter isso aqui no seu quarto. Como se eles fossem responsáveis, como se eles tivessem domínio, como se eles tivessem controle. Vê? É que eu sou um pai moderno, uma mamãe muito boa, e meu pai, nossa, negava tudo, misericórdia, não quero isso para o meu filhinho. Você acha que assim você estará comprando o favor do seu filho? Ou o amor do seu filho? Ou ele te veja como um bom pai, como uma boa mãe? Um filho não pode esperar nada de seu pai, a não ser correção e ensino. E deve amá-lo e respeitá-lo por isso. Se ele tiver gracinha, se ele tiver afago, se ele tiver carinho, isto é um complemento. Um complemento, são acessórios. Você não deve comprar o favor de seus filhos agradando, fazendo seus gostos. Você não está sendo um pai, não está sendo uma mãe, está sendo, com toda a licença da palavra, um banana. Um coração de galinha, um fraco, um fracote. Pior do que um pinto de granja. Porque eles não se tornarão melhores, eles não se tornarão mais obedientes, eles não se tornarão mais responsáveis. Antes disso, no dia do julgamento, ele apontará o dedo bem na tua cara, não fosse expressão, e vai dizer, você é culpado por eu estar indo para o lago de fogo, porque você poderia ter me orientado e me proibido isso. E você não proibiu. Se você quiser isso, então seja bonzinho com eles, porque é tudo que eles querem, que você seja bonzinho. Dê o dedo que ele já quer segurar pelo pé e te derrubar. Estou falando de filhos. Não é de qualquer pessoa lá fora, não. É de nossos filhos. Lembre-se quando você era pequeno e veja. Sim, exato. Lembrou dessa questão, não é dessa história. O moço foi preso, um ladrão, alta periculosidade, na ladronice, como dizia meu pai, na ladronice. E estava sentenciado à morte. Qual é o seu último desejo antes da execução? Eu queria me despedir da minha mãe, dar um beijo na minha mãe. Foram buscar a velha, e lá vem ela chorando. Ai, meu Deus, meu filho.
Então, vem cá, minha mãe, para ele dar o último beijo. Quando ela se aproximou da grade, ele segurou ela pelos cabelos. Arrancou o nariz fora, cuspiu fora. Olha que envenenado, você tem que morrer mesmo. Acaba de matar logo, olha o que ele fez com a mãe. Isso não, isso é a minha despedida dela, para ela nunca esquecer de mim, que eu estou indo agora, eu vou morrer agora, e ela que é culpada, porque quando eu não tinha boa consciência sobre as coisas, o primeiro carrinho que eu roubei de meus colegas, ela achou aquilo bonitinho, engraçadinho, já que ela não podia me dar, me comprar, me deixou. A primeira coisa que eu trouxe escondido do vizinho, ela deu cobertura. A primeira coisa erro que eu fiz, ela não deu cobro de nada, me deixou fazer o que eu bem quis. E agora ela é culpada da minha morte. Você quer isso para você? Que eles passem na cara, isso? Para poder você ser um paizinho moderno, uma mãezinha moderna? Sai fora! Seja ruim, não preste, é melhor. Porque eles mesmos cobrarão de você isso depois. Só depois que você tem determinadas experiências que você diz, graças a Deus pela surra que levei, pelas pancadas que meu pai me deu, ainda bem que eu não fui criado nessa era moderna, quando a justiça diz, olha, se der uma lapada eu venho buscar, o conceito tutelar está aí na porta. Isso é um reino que Satanás tem arquitetado, ele está reinando com tudo. E parece ser uma coisa boa, agradável, onde é liberdade para todos, você pode ser o que você quiser ser. E vocês, esposas, que constantemente querem coisas, não têm vocês aprendido que as coisas nunca substituirão aquilo que é real para você, o que na realidade é tua necessidade? Nós temos uma expressão, uma espécie de slogan, né? Algumas nações usam isto, que eles dizem, caia na real, deixe de viajar, né? Deixe de viajar na maionese, caia na real. É isso que nós precisamos. Né? Enquanto real for real, né? Caia na real. Nós precisamos daquilo que é real. Viver. E viver. E capaz de responder de volta. Mas as coisas nunca substituirão o esforço. As coisas que você quer, que você cobiça, que você deseja, nunca substituirão as palavras amáveis. O presente que você dá, a flor que você dá, o presente nisto ou aquilo, dia da mulher, dia da criança, nunca vai substituir as palavras amáveis, o trato carinhoso. As mulheres podem ter suas coisas, mas tudo que um verdadeiro homem quer, você não pode comprar para ele. Tudo que uma verdadeira mulher deseja de um homem, nunca você poderá comprar para ela. Nunca. Porém, havia uma antiga canção, né? Os antigos cowboys, eles costumavam cantar, e essa canção dizia tudo. Dê-me um lar, onde um búfalo vagueia ao redor, e o veado e o antílope brinca, onde raramente é ouvido uma palavra desencorajadora, e os céus não estão nublados o dia todo. Apenas dê-me um lar, onde você possa ver os animais pastando, correndo por aí, e uma palavra desencorajadora nunca é ouvida. É isso que precisamos. Existe uma porção inteira de significado nesta simples canção. E quando você olha estas coisas, não é? E você olha para si mesmo, você se pergunta, como eu tenho vivido, como eu tenho desfrutado minha vida familiar, minha vida conjugal, não é? Aí você olha todas essas coisas e você diz assim, o amor que eu tenho para com minha esposa, para com meu esposo, depende do quê? Está dependendo de quê? Já que está chovendo, deixe-me segurar vocês alguns minutos só. Deixe-me ler para vocês aqui algo que o irmão Consuelo disse para a sua congregação. Ele disse assim, quando eu era um solteirão, alguns 20 esquisitos anos atrás, e sim, para as mulheres, eles provavelmente foram alguns anos esquisitos, mas para mim, eu podia acumular tudo que eu possuía dentro de meu carro. E eu era muito satisfeito, quer dizer, tudo que tinha que jogar dentro do carro. Eu não precisava do melhor mobiliário. Minha sala de estar tinha 3 peças. Ele está dizendo que para a esposa poderia ser uma coisa esquisita, mas para ele estava bom assim. Minha sala de estar tinha 3 peças de mobiliário. Ao ar livre, que custa talvez 15 ou 20, e eu era feliz. Esse 15 ou 20 ele não explica o que é. Eu não tinha o meu próprio aparelho de som. Mas eu tinha um velho rádio barato, com uma antena quebrada, e um toca-fitas para ouvir as fitas. Isso era tudo de que eu precisava.
Eu ainda tenho aquele velho rádio em meu escritório de trabalho e eu ainda escuto ele para relaxar. Eu não precisava de um carro especial. Eu tinha 4 rodas e tinha uma boa quilometragem de gasolina e eu estava contente. Eu creio que o que esta nação precisa mais do que qualquer outra coisa para conseguir nossa atenção de volta aonde isso pertence é de uma boa e velha depressão à moda antiga. E isso está a caminho, como eu falo. E realmente, isso veio, a depressão americana veio. Né? Vocês ouviram a notícia do ano passado. Ele continuou. Eu tenho pregado do meu coração para o povo, e eu vejo menos desejo hoje pelas coisas de Deus do que eu vi em você há 20 anos atrás. Em vocês há 20 anos atrás. Vou repetir. Ele disse, eu tenho pregado do meu coração para o povo. E eu vejo menos desejo hoje pelas coisas de Deus do que eu vi em vocês há 20 anos atrás. A vinda do Senhor está 20 anos mais perto agora do que estava quando você primeiro começou a procurar Deus. E ainda assim, vocês estão tão distantes dele em seus desejos diários do que vocês estavam há 20 anos atrás. E por que é assim? Porque você está perseguindo a atração incontrolável, cobiçando apenas o que você pode ver, apalpar e pegar no seu dia a dia. Olhe para a média do casamento hoje. 69% deles são dissolvidos, destruídos, terminados em divórcio. E a maior causa é o materialismo. Eu quero uma coisa diferente. Eu quero uma novidade. Essa casa não me serve. Esse estilo de vida não é para mim. Essas crianças chorando no meu pé, que é isso? Eu quero estar livre. Uma mulher me enchendo a paciência, que é isso? Tem tantas por aí. Vê? Tem tantas por aí. Assim eu vou perder a fama, minha fama de mal, de lobo mau. É essas expressões. Materialista. Não é esta vida que eu quero para mim. Não foi isso que eu sonhei. Eu era feliz e não sabia. Eu casei muito nova. Eu era muito jovem. Vê? E assim sucessivamente. Coisas. Coisas com C maiúsculo. Maiúsculo. E isto rima com D maiúsculo. Divórcio. De tanto cobiçar outras coisas, então isso chegará sempre em divórcio. Mas deixe-me passar o restante, o que o irmão Consurex estava falando aqui para a sua igreja, falando do seu tempo. Ele continuou dizendo, casais dificilmente ficam casados com $1/4 entre eles. E ainda assim, eles podiam fazer um ajuste deste 1/4. Minha esposa e eu costumávamos dar um passeio e economizar juntos tudo que tivéssemos com $1/4 para comprar uma lata de refrigerante e compartilhávamos aquela lata, quer dizer, dividia, porque nós estávamos apaixonados. E tudo que precisávamos, era dela. E tudo que ela precisava era de mim. Então uma lata de refrigerante bastava, economizavam, dividia aquilo. E assim é como a maioria dos casamentos parece começar. Desse jeito. Pega a bala e divide, né? Pega a bala e divide. E ainda pega da boca do outro a outra metade. Depois diz, que nojo. Com o tempo. E o rapaz descuida. Não se arruma mais. Não tem mais aquele perfume. A colônia já não usa mais. A pasta de dente, acabou para uma semana. Escova, 1 ano que não troca. Sendo que os dentistas dizem que é o quê? De 3 em 3 meses, né? Então é melhor de mês em mês, viu? Tá? É tão barato, uma peça tão barata. Vê? Aí já não se divide mais bala. Nem toma mais água no mesmo copo. Usa copo descartável. Aquilo é o seu, viu? Esse aqui é o meu. E vocês sabem. Misericórdia. Ok. E assim é como a maioria dos casamentos parecem começar. Mas então o rendimento começa a aumentar. O rendimento.
Quando os encargos da família surgem ao longo do caminho e o homem fica sério com os seus esforços para dar uma boa vida para sua esposa e filhos. Eu já não tenho tempo. Estou cansado. Por quê? Eu tenho que dar conta do recado, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, minha preocupação é outra. O que você quer mais, mulher? Olha, eu já estou com a cabeça cheia. Não é? Eu tenho que trabalhar para dar uma boa vida para vocês. O burro de carga tem que... Pois é. E ele fica sério com os seus esforços para dar uma boa vida para sua esposa e filhos. E antes que você saiba disso, o rendimento é muito melhor, que se você se esforça mais, e as coisas começam a aumentar em casa. E a casa se torna cheia, e a garagem se torna cheia, porque antes nem garagem tinha. Daí a pouco conseguiu uma garagemzinha. E daí, eu tenho pretensões para o futuro, eu estou trabalhando mais, estou fazendo hora extra, tempo para a família não tem mais não. Mas daí a pouco a garagem enche, coloca um carrinho lá dentro. A garagem fica cheia. E o sótão, e o porão também se tornam cheios, porque móveis já são trocados, joga aquele sofá para lá, esse aqui já não presta, joga aquilo para lá. E então você edifica os seus celeiros, e quando eles enchem, de repente você percebe: eu era muito mais feliz quando eu não tinha nada, exceto minha esposa em meus braços, e os meus filhos do meu lado. E eu sei que algum de vocês, irmãos e irmãs, sabem que estou certo. Os casamentos se dissolvem porque as duas pessoas ficam envolvidas com a raça de ratos. Não a raça humana, mas a raça de rato. E quando você não tem quarto o bastante para se mudar, os ratos começam a comer um ao outro. E então a luta invade e os divórcios adiantam-se. E talvez até 70% dos casamentos hoje estão terminando nas cortes de divórcio. É melhor eu fechar a boca antes que eu consiga fugir daqui. Mas permita-me dizer isto com toda a seriedade que eu sei. Você pode se lembrar de mim citando o irmão Branham, uns 2 anos atrás, onde ele disse na mensagem Preparação: eles estão nos últimos, eles estão no espírito dos últimos dias. E Deus não pode enviar a destruição antes que as pessoas estejam no espírito para a destruição. Deus nunca destruiu qualquer coisa. O homem sempre se destrói a si mesmo. E eu creio que Deus não pode enviar aquela depressão até que o povo esteja no espírito da depressão. E isto tem acontecido nas 2 semanas passadas, onde o povo americano tem sido roubado do poder no estante de votação. Eu creio que o povo americano, nessas 2 semanas passadas, tem partido da compulsão para a obsessão. E isso, como sabemos, guia para o medo e depois para qual o próximo passo? Depressão. E aí você tem isto, aquele medo do que está vindo, a incapacidade para se fazer qualquer coisa sobre isto, e o povo parado, observando esta violação da justiça, e o modo americano tão poderosamente atirado de um lado, e por qual motivo? Cobiça, nada mais, nada menos. Avareza, ganância, cobiça. E aqui ficamos no limiar do próximo milênio, e tudo que vemos é a cobiça, em toda parte que olhamos. Até a nação inteira está presa neste grande exemplo do qual Deus quis dizer quando Ele disse: não cobiçarás. Veja como isso tem destruído as vidas das pessoas. Olhe para todas as mentiras e os nomes e todas as coisas imagináveis sendo feitas só pela avareza. Simples avareza. Vamos ficar de pé? Vamos ler o último versículo das Escrituras para encerrarmos. 2 Timóteo 4, versículo 1 e 5. E assim, agradecendo a presença de todos vocês, que vieram praticamente em peso nesse culto, não é? E agradecendo a audiência também, à distância pela internet, por cada um de vocês que nesse instante continuam acompanhando o nosso trabalho, agradecendo a Deus por nos dar esta oportunidade, esta chance de levarmos adiante a doutrina de Cristo, a doutrina da mensagem. Eu quero deixar com vocês as palavras do apóstolo Paulo e assim fecharmos esta série, essa minissérie de 22 cultos sobre os 10 mandamentos do casamento.
lendo 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, cobiçosos, presunçosos. Quer dizer, um impostor vazio. Soberbos. Quer dizer, mostrando-se acima dos outros. Eu sou melhor do que você, por isso eu sou o marido. Sou melhor do que você. Soberbo. Você fica caladinho, não fale nada. Eu sou o chefe, eu sou o cabeça. E aí ele diz, aqui é só dos varões, viu? As irmãs é para a cozinha. E você vai em casa de irmãos da mensagem, que dá dó, dá desgosto. E Deus ajude aquelas irmãzinhas tão humildes, tão simples, que nem sequer vêm à sala dar um bom dia. Que os maridos são tão rígidos, são tão mensageiros da mensagem, que as irmãs nem falam. Ô irmão, Deus abençoe. Deus abençoe, irmão. E corre para a cozinha. Aí apronta a mesa, não é assim? Já viu isso por aí? Coloca a comida ali, corre, se esconde no quarto, fica a mãe e as filhas sentadas ali, aqueles olhos compridos, querendo participar, querendo ouvir, querendo interagir. Mas os homens são muito duros, soberbos, e pensam que estão obedecendo a mensagem, estão levando a sua casa debaixo de servidão. Soberbo, exaltando-se com uma autoestima pretensiosa e usufruindo disso os méritos de alguém, desprezando os outros de forma arrogante. E pensam que não estão enquadrados com as palavras de Paulo mostrando o que aconteceria, a desgraça que aconteceria nos últimos dias. Ele disse mais, blasfemos, que é falando mal, difamador, injurioso, maldizente, abusivo, desobediente a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto naturais, irreconciliáveis, constantemente rompendo uma trégua. Se acerta agora, daqui a pouco está fazendo tudo de novo. Pede perdão agora, parece que o casal está bem. Daqui a pouco começa a mesma briga, como se não tivesse tido acerto, como se não tivesse tido perdão, como se aquele passado não tivesse sido acertado. Então se fica pagando por uma loucura que se cometeu toda a vida. E às vezes até por algo que não fez. Porque são pessoas irreconciliáveis, que não adianta reconciliação. Não há perdão, não há desculpa, se você não consegue perdoar a si mesmo, você não pode perdoar o seu próximo. Você acha que Deus te perdoará? Ou você acha que não tem coisas em você que você está necessitado do perdão de Deus? Poderíamos adquirir perdão de Deus se não conseguirmos perdoar a fraqueza. Não importa se é uma punhalada que levamos pelas costas. Não importa o que seja. É quantas vezes deve perdoar o irmão? Irreconciliáveis. Porque rompe contrato, rompe as tréguas. Eles não podem concordar com qualquer coisa. Caluniadores, que é difamadores. Incontinentes. O que é uma pessoa incontinente? Simples, o que é continência urinária? Sem controle. E são coisas que você, dependendo da época, dependendo do tempo, dependendo da tua constituição física, isso pode vir a você mais rápido do que você imagina. E aquilo que você achava esquisito, naqueles senhores que andavam fétidos, porque não conseguia se segurar, isso poderá acontecer com você a qualquer hora também. Agora, quando levamos isto para o lado espiritual, Paulo está dizendo que são pessoas incontinentes, quer dizer, elas não têm domínio próprio. Foi, não foi, está a carniça exposta. Foi, não foi, está a fedentina. Está a vida do outro nas mãos de vizinho, nas mãos de vizinha, tudo. Cruéis, sem amor para com os bons, traidores. Estes homens têm tomado um juramento para sustentar a Constituição e, no entanto, olhe para o que eles têm feito a este país. Olhe aqueles que juraram diante da bandeira, do não sei o quê, da Bíblia, para cuidar da saúde. O que eles estão fazendo? Os abortos clandestinos, aquela coisa toda, tráfico de órgãos e tudo. Veja os políticos que juraram cuidar do país, da Constituição, o que eles fazem lá com dinheiro na meia, na cueca, ou seja onde for. Veja, e este é ano de votação. Lá vai eu agora falar sobre política.
Vocês lembram do tempo aquele negócio dos armamentos, né? Eu fiquei muito bravo com aquilo. E olha, se eu tivesse arma, hein? Sair pela rua. Quem toma? Quem toma? Quero ver quem toma. Pois bem, obstinados, Paulo disse que seriam também obstinados, quer dizer, teimosos. Teimosos e afobados. Pessoas teimosas, não tem jeito. Teima até o fim da linha. Que esse afobado também significa incauto, impulsivo. Impulsivo. Sem domínio próprio, teimosos, afobados, orgulhosos, quer dizer, são inchados com arrogância, o orgulho. Mais amigo dos eleitos do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder, quer dizer, negam a palavra vindicada. Então Paulo disse, destes afasta-te. Afasta-te. Afasta-te desse tipo de coisa. Afasta-te desse espírito, afasta-te destas coisas. Você crê que estamos dentro do fim? Você crê nisso? Deus disse que Ele destruiria os cobiçosos. Deus disse que Ele destruiria os avarentos. Deus disse que Ele destruiria os roubadores. Deus disse que Ele destruiria os adúlteros. Deus disse que destruiria os viciados. Deus disse que destruiria todos aqueles que fossem contra a sua lei, que desobedecessem seus ensinamentos, porque eles buscam para si o espírito de destruição, uma vez que não são regidos pelas leis e os mandamentos de Deus. Nós temos que ser diferentes, não temos? Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, concluímos esta série e pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas, alegrando-nos diante de Ti por todas as coisas que o Senhor tem feito e por o Senhor cuidar de nós, por o Senhor sempre nos alertar, por o Senhor sempre estar olhando por nós nesta hora. Se não fosse assim, não estaríamos aqui ouvindo essas coisas que estamos ouvindo, porque que proveito tem alguém de falar coisas duras para as pessoas? Não temos nenhum proveito nisto, Pai, quando estamos batendo em nós mesmos, chicoteando a nós mesmos, como uma autoflagelação, mas reconhecemos, num momento como este, que Tu estás aqui para nos ensinar, Tu estás aqui para nos apontar o caminho, Tu estás aqui para dirigir os nossos passos, e Te pedimos encarecidamente no nome de Jesus Cristo, que o Senhor cuide de cada uma dessas pessoas, e nos inspire com desejos santos que vêm do alto, e que possamos operar a justiça do Senhor através do Espírito Santo que está em nós. Perdoa as nossas fraquezas, Senhor. Ajuda-nos, ajuda os lares, os nossos filhos e filhas, nossos cônjuges, nossos companheiros, Pai, esposas e esposos, que todos nós possamos reconhecer a fragilidade de nós mesmos e ao invés de procurar mudança no outro, que possamos mudar a nós mesmos para melhor. Sim, Senhor, nos ajuda nesta hora. Estamos tão carentes de Ti, estamos tão necessitados do Senhor. E então, uma vez que nos acertemos contigo e pedimos perdão por nossos pecados, então podemos também colocar diante de Ti a fraqueza do nosso corpo físico, as doenças e enfermidades que de alguma forma têm vindo sobre algum de nós, Pai. Pedimos que o Senhor nos ajude e cure as nossas enfermidades do mesmo jeito que o Senhor tem salvo as nossas almas. Nós cremos que isto acompanha aqueles que creem. Estes sinais acompanham aqueles que creem na Tua palavra. Então pedimos que o Senhor comprove Tua presença em nosso meio, transformando estas vidas, modificando estas pessoas, renovando esses entendimentos e dando saúde a esses corpos físicos e mortais, renovando esta fé e nos inspirando, nos animando a dar um passo a mais na presença do Senhor. Oramos, Pai, por nossa viagem e pela viagem de cada um ministro ali para aquelas reuniões na Bolívia. E que cada culto seja dirigido pelo Senhor. E que mesmo a diferença de idioma não seja nem um empecilho para os corações se compreenderem ali. E todos nós termos um bom companheirismo em torno da Tua palavra. E os irmãos que ficam, que continuam em oração, intercedendo, que todos eles sejam ajudados por Ti. E cada vez que eles se reunirem para ouvir a Tua palavra, que seja o Senhor falando aos seus corações. No precioso nome amoroso de Jesus Cristo, oramos e Te pedimos. Amém e amém. Deus abençoe, salve um ao outro nesta hora, da forma que você sentir e desejar em seu coração, e que todos sejam ajudados e abençoados pelo Senhor. Deus os abençoe. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor.